Olá pessoal, tudo bem com vocês? Retornando então às nossas videoaulas, agora nessa segunda parte da disciplina, nós vamos hoje assistir a nossa aula 7, onde eu vou falar sobre mecanismos naturais de modificação genética e vou abordar aqui alguns temas como elementos de transposição ou transposons, como também são conhecidos, e também sobre mutação e reparo. Certo? A aula vai ser dividida em duas partes. Nessa primeira parte eu vou abordar particularmente os elementos de transposição. Quando se fala de mutação, esse fenômeno genético ele está extremamente associado à função evolucionária. Vocês viram que ao longo da nossa disciplina nós já estudamos alguns processos biológicos, né, celulares, que envolvem o DNA. O primeiro foi a replicação do DNA, que está associada à função genotípica, dos quais já falamos. A expressão gênica, associada à função fenotípica, onde nós abordamos os temas de transcrição, tradução e síntese de proteínas, e também toda a regulação da expressão gênica, tanto em procariotos como em eucariotos. Nós vimos isso nas aulas anteriores. E agora, particularmente, então, falando desta mutação, em que, segundo do ponto de vista didático em que a gente vem estudando, o material genético deve sofrer, obviamente, se deve no sentido de que essas mudanças que os organismos sofrem, estão submetidos, ela permite a sua adaptação, né, à medida que ocorram modificações no ambiente. E sem essas alterações, obviamente, nós não teríamos aí, então, ingredientes para que a evolução ocorresse, certo? Quando se fala de mutação, nós temos que levar em conta que, do ponto de vista positivo, então, nós temos uma fonte de variação genética extremamente importante, junto com a recombinação gênica, que foi base para a seleção natural, certo? Que é hoje um conceito em que a junção das ideias de Darwin com as de Mendel, né, levaram ao surgimento do neodarwinismo, onde hoje nós temos, então, esse conhecimento dessa fonte de variação genética que faz, então, com que esse polimorfismo faz com que, então, por meio da seleção natural, a gente tenha espécies que se adaptem, que sejam melhores adaptadas às condições ambientais. E, do ponto de vista aplicado, essa variação genética é importante quando se aplica a seleção artificial, em que nós fazemos o melhoramento genético. Então, essa variação genética por meio de mutações, naturais ou induzidas, vão então promover material para que, por meio da seleção artificial, dirigida a um melhoramento genético de uma característica importante, seja em animais e em plantas, a gente possa alcançar, então, aí, organismos adaptados a uma condição ambiental em que seja complexa de se lidar para a produção de alimentos, ou até mesmo, enfim, formas que sejam de melhor interesse à comunidade consumidora. Tá? Então, tem pontos benéficos quando se fala de mutação. Mas, obviamente, a gente não pode também deixar de falar aqui, do ponto de vista do organismo, a mutação é uma fonte de dano genético na realidade, certo? E ela pode contribuir, então, para a morte celular, uma vez que as mutações vão ser causa de distúrbios, doenças genéticas, né, e até mesmo o câncer, certo? Isso do ponto de vista do organismo e é contraposto, obviamente, à sobrevivência e, portanto, contrapõe também ao aspecto evolucionário, onde se estuda, na realidade, o que? O sucesso reprodutivo de passar esses genes avante. Bom, por que falar dos elementos de transposição, os transposons, né, nesta aula? Que eram também associados ao termo DNA dinâmico, elementos saltatórios, né? Hoje nós chamamos elementos de transposição e transposons.
esses elementos são fonte de mutações, né? Vocês vão ver ao longo dessa explicação que eles são fontes, são recursos biológicos que causam mutações, tanto em procariotos como em eucariotos. Alguns anos antes, cerca de 20 anos antes de se descobrir transposons em bactérias, uma pesquisadora chamada Barbara McClintock, ela, trabalhando com grãos de milho, ela descobriu alterações tanto na cor como na composição dos grãos de milho. E ela descobriu que isso estava associado a alguns genes no endosperma dos grãos, né, da semente de milho, e esses genes eles eram capazes de mudar de posição no genoma da planta, certo? Quando se analisava um cromossomo dessa planta, né, observava-se isso, que esses elementos mudavam e podiam gerar até quebras de cromossomos, geravam mutações importantes, certo? E esses genes, esses elementos que mudavam de posição, eles tinham duas características que foram associados a um elemento chamado DS, que vem de dissociação, e elementos AC, que vem de ativador, né, do inglês activator. Então, esses elementos que controlam essa mudança de posição dos genes no genoma da planta de milho receberam esses nomes, DS e AC. E foram posteriormente, então, associados a transposons, né? Que são o quê? Nada mais do que segmentos lineares de DNA que mudam de posição. São elementos em si, elementos que fazem parte da sequência de DNA, como se fossem, são realmente genes e que são capazes de se clivar, são capazes de sofrer cisão de onde eles estão, né, uma das classes, por exemplo, naquele ponto do genoma, e migram, saem daquele cromossomo e são capazes de migrar livremente e se inserir em outro ponto do genoma, em outro cromossomo, por exemplo. E, obviamente, ele pode romper um gene, ele pode levar a uma mutação importante, até a quebra de porções cromossomais quando ele se insere ou quando ele sofre excisão. É muito interessante que há uma independência de homologia entre a região genômica, onde eles são inseridos, e o seu destino. Então, tem uma certa liberdade na excisão e inserção desses elementos de transposição, de maneira que é imprevisível realmente, muitas vezes, o resultado dessa transposição, dessa modificação de posição desse elemento genético móvel dentro do genoma de uma planta, né, ou de um animal, ou mesmo de uma bactéria. Porque, como eu disse, eles podem ser encontrados tanto em procariotos como em eucariotos. Como age a transposase do milho, né, indiano, então, onde foi, né, estudado bastante esses elementos DS e AC. O elemento AC, que é também chamado de ativador, ele recebe esse nome porque ele é capaz de produzir uma enzima, né? Então, veja só, ele é um transposon, ele muda de posição dentro do genoma da planta, mas ele tem uma sequência codificadora de uma proteína, que é uma enzima, que recebe o nome de transposase. E esta enzima transposase, ela recebe exatamente esse nome porque ela é capaz de reconhecer e ligar os terminais do elemento e causar a sua clivagem, de maneira que ele estará, então, livre, né? Você vai ter um DNA livre para se inserir em outro ponto do genoma, um DNA-alvo, certo? O que é mais interessante é que essa transposase, esse gene para transposase presente no elemento ativador, ele é capaz de transferir, de causar excisão e depois a inserção tanto do próprio elemento AC como do elemento DS. Então percebe que o elemento DS ele não produz a transposase, ele não tem o gene para a transposase, mas ele sofre também a associação, ele sofre o efeito da transposase produzida pelo ativador, porque é por isso que ele recebe o nome de dissociação. Então, tanto AC como DS estão passíveis do processo de excisão
pela ação da enzima transfosase produzida por AC. Uma vez que ocorre a clivagem, a excisão desses elementos, tanto o AC como o DS, eles são capazes, então, de migrar, de se moverem e, dentro do núcleo das células, então, do milho, e acharem um outro ponto, um sítio-alvo, até mesmo em outro cromossomo, e se integrar nesse novo ponto, certo? Então, nós teremos agora tanto o AC como o DS numa nova localização. Então, perceba que ao sofrer excisão e também ao se integrar num novo ponto do genoma, esses processos podem gerar quebras cromossômicas importantes e, obviamente, também no ponto de inserção, causar mutações que são importantes, certo? Isso ficou associado, isso foi fácil de ser determinado exatamente por quê? Porque essa movimentação causava mutações em genes que estão associados à pigmentação dos grãos de milho, certo? Então isso foi possível de ser estudado exatamente quando se observava esses grãos, né, na espiga de milho aí, que tinha uma variedade de pigmentação, tanto inter como intragrãos, que eram causadas pela dissociação, né, pela transposição destes elementos, né, de maneira que os genes de pigmentação para a coloração do grão de milho, eles se tornavam alterados e você tinha então espécies aí que a gente chama variegadas, né? Você tem aí essas pontuações aqui em cor púrpura e amarela. Bom, então dessa forma, Barbara McClintock descobriu esses elementos de transposição e pôde estudá-los de uma forma bastante eficiente. Bom, as implicações diretas, então, né, as consequências das inserções aí de transposons são muito claras, elas têm implicações evolutivas, elas são observadas a nível de um gene e também a cromossômico, certo? Como já havia falado, eles vão modificar, né, vão causar mutações porque modificam a estrutura e a expressão, anulam a função de um gene, vão criar uma mutação. E no caso do cromossomo pode gerar rearranjos estruturais e também quebras, né, duplicações, inversões e fusão desses cromossomos. Uma característica importante desses elementos é que as extremidades desses elementos móveis, né, eles têm repetições, que são chamadas repetições terminais, né? Então veja aqui, nós temos uma sequência de DNA, que vai ser um sítio-alvo de inserção de um transposon. A transposase, aquela enzima que corta, né, tanto o ponto de saída do transposon como de entrada no sítio-alvo, ela vai então reconhecer aqui um sítio onde ela vai clivar esse ponto e o elemento então transponível vai se inserir, e de maneira que essas extremidades aqui vão ser corrigidas, né, vão ser preenchidas e vão então fazer com que você tenha uma repetição, uma conservação dessas repetições terminais, que podem ser chamadas, por exemplo, de sequências de inserção do transposon, certo? Então eles têm essas características importantes, né, dos transposons, de conservar as suas extremidades, os seus terminais em ambos os lados, para que você tenha, então, aí a conservação da característica de excisão e de inserção em sítio-alvo por meio da ação da transposase, que são genes, então, que esses elementos transportam em si, certo? Então, eles criam essas repetições quando se inserem no DNA-alvo. Bom, isso é um mecanismo geral de um transposon, né, que ele se move de um sítio para outro dentro de um genoma. Na realidade, nós temos classes diferentes de transposons, tanto em procariotos como em eucariotos, que estão associadas ao mecanismo de movimento. Né? Até agora eu tenho falado muito desse movimento, desse ponto de excisão, que faz com que o transposon seja liberado de um ponto e se insira em outro. Mas nós temos uma classe de transposons que, ao invés de fazer isso,
ele na realidade produz uma cópia de si mesmo e essa cópia se insere em outro ponto. Vamos aqui para a imagem que fica mais claro. No caso de eucariotos, nós temos este exemplo das duas classes de transposon, sendo que a classe 1, também chamada de retrotransposon, é muito curioso porque, olha só, esse transposon, esse elemento transponível inserido aqui, veja só, ele não vai deixar esse ponto para se inserir no seu ponto-alvo. O que ele faz? Ele vai criar uma cópia de si mesmo. E esta cópia é que vai ser inserida no sítio-alvo. Então veja que é uma característica diferente de um transposon que eu vinha falando até agora. Ele é chamado de retrotransposon porque para gerar esta cópia que eu vinha dizendo, o que ele faz? Primeiramente, ele gera um RNA intermediário por meio de um processo que vocês conhecem muito bem, chamado de transcrição. Então veja que interessante. O elemento transponível sofre transcrição, gera um RNA intermediário, e esse RNA intermediário sofre uma transcrição reversa, ou seja, ele produz agora uma cópia, né? Ele é revertido a DNA fita dupla. E este DNA, então, vai se inserir num sítio-alvo, certo? Por isso, então, a sua mobilidade se dá através dessas cópias de RNA que vão sofrer a transcrição reversa em DNA para se inserir num novo sítio do genoma. Isso acontece só em eucariotos e é conhecido como a classe 1, ou retrotransposon, por conta da transcrição reversa. Nos eucariotos também nós temos aqui a segunda classe, que são efetivamente chamados de transposons de DNA. Neste caso, nós temos aqueles transposons que se movem por excisão e se reintegram em outro sítio. É o exemplo dos elementos que nós vimos lá em AC, né, de milho, também uns elementos chamados P-drosófilo e assim por diante. Né? São os elementos que, encontrados num determinado sítio do cromossomo, sofrem a excisão pela ação da transposase, então lembrado da transposase, e a transposase, então, libera esse elemento e abre um novo sítio no ponto-alvo, onde ele será inserido. Vejam que interessante. Quando esse DNA, então, quando esse elemento sofre excisão onde ele está inserido anteriormente, ocorre o quê? Uma restauração, ainda que alguma mutação possa ser deixada, ocorre uma restauração daquele sítio anterior, certo? Então, ele não acrescenta quantidades volumosas de DNA nesse processo de mudança, enquanto o de classe 1 acrescenta, porque além dele manter uma cópia no sítio anterior, ele gera uma cópia nova que vai ser inserida no sítio-alvo. Então, ele está aumentando porções e cópias de si mesmo. Já o elemento transponível de classe 2, ele que sofre excisão e inserção em novo ponto, não. É o próprio elemento que sofre essa transposição. Bom, isso é o que nós temos em eucariotos. Em procariotos nós também temos duas classes diferentes, certo, de elementos transponíveis, que são propriamente chamados elementos de inserção de sequências, tá? Que são conhecidos pela sigla IS, e transposons propriamente dito, conhecidos pela sigla TN. A diferença básica entre eles é que os IS eles contêm apenas genes para sua mobilidade, como no caso da transposase. E os transposons podem, né, do tipo TN, podem conter genes adicionais. Isso é importante porque, que eles estão sujeitos, eles podem gerar novas características, inclusive resistência a antibióticos, tá? Como nós vamos ver. Aqui é o exemplo de uma ilustração dos elementos IS, né, que são as sequências de inserção, onde essas sequências, como eu já havia dito ao princípio, ela tem repetições terminais invertidas, por isso chama de R, são aquelas repetições nas extremidades, encontradas nos transposons, aqui no elemento transponível IS, sequência de inserção,
certo? Onde nós temos então o quê? Uma sequência codificadora da transposase que vai fazer com que esse elemento IS de procarioto possa se inserir num novo sítio, alvo, certo? E ele vai então no DNA né, onde ele se inseriu, realizar aquela duplicação, aquela replicação das extremidades, sempre conservando essas repetições terminais invertidas e também aqui os sítios da sequência-alvo onde foi inserido, de maneira que ele pode sofrer novos processos de excisão, né, pela ação da transposase. Ele é chamado de S por isso, é uma sequência de inserção, se insere num novo sítio do genoma e a enzima primordial é a transposase para que ele possa sofrer mobilidade. Esses são os elementos do tipo IS. Os elementos do tipo TN, certo? Também em procariotos, são aqueles que, além da transposase, eles também levam outros genes que conferem novas características, novas funções. Por exemplo, a resistência a antibiótico, aqui nesse exemplo mostrando resistência à tetraciclina. Nós temos dois tipos de transposon bacterianos, que são o composto e o simples. O composto, ele é chamado composto porque na sua extremidade ele vai carregar duas sequências de inserção. Ou seja, eu acabei de explicar o que é uma sequência de inserção, o que é um elemento transponível, certo? Um tipo 1 em procariotos. Então veja, o transposônio é mais complexo. Ele tem essas sequências de inserção, com aquelas características que eu mostrei, duplicadas nas extremidades dele, certo? E ele tem, então, os genes para transposase, que são carregados pelo elemento IS, que no caso são compostos exatamente por isso. Cada IS leva uma transposase. Por isso ele é chamado transposon composto. E além disso, ele tem aqueles outros genes para características adicionais. Já o transposon simples, o que acontece? Ele é chamado de simples porque ele não carrega duas sequências de inserção nas extremidades, ele tem apenas as repetições invertidas na transposase. Mas no transposon, ele só tem as repetições invertidas no transposon. Por quê? Então isso lembra o Mies, não lembra? Lembra, só que ele não tem apenas o gene para a transposase. Ele também tem outros genes que conferem uma característica adicional a ele. Tá? É o exemplo do transposon TN3 de bactérias, onde além da transposase, né, se fosse só as IRs e a transposase, nós teríamos então um IS. Mas nós temos, olha só, um gene de resistência à ampicilina, um gene para uma enzima chamada resolvase, que ajuda a resolver o processo de retirada e de inserção desse transposon em um novo ponto do genoma, certo? Então, nos procariotos nós temos essas duas classes, né? Composto e simples, ficou bem claro para vocês a diferença, certo? Composto, duas IS nas extremidades, cada uma carregando uma transposase, um gene para transposase. O simples, apenas uma transposase com outros genes flanqueados pelas repetições invertidas. O que um transposon difere, então, das sequências de inserção? As sequências de inserção, como nós vimos anteriormente, são aqueles elementos também procarióticos simples que só têm o gene para transposase. Bom, além dessa característica, também em procariotos, nós temos aquela situação em que o transposon pode se mover de um lugar fisicamente ou pode gerar uma cópia e essa cópia se insere num sítio-alvo. Desculpa. Veja, por exemplo, aqui, ó. Esta situação
em que ele gera uma cópia, ela lembra muito bem aquela classe 1 de retrotransposon em eucariotos. Só que aqui ela é chamada de, é um mecanismo chamado de replicativa. É o caso do TN3, que é aquele transposon simples de procarioto, de bactérias. Ele está aqui flanqueado por esses sítios A e B, né, no genoma, vamos dizer que sejam 2 genes aqui. E o que acontece? Eu tenho um sítio vazio aqui entre esses genes C e D. O elemento vai produzir uma cópia de si mesmo, e esta cópia ele vai se replicar, e este elemento se insere agora no sítio-alvo, de maneira que ele permaneceu entre os genes A e B, e uma cópia foi inserida, né, replicada no C, entre os sítios aqui, os genes C e D, certo? Então ele se replica e integra uma cópia em outra parte. E a outra é a conservativa. Tá? A conservativa, que é o elemento TN10, o exemplo daquele transposon composto em bactérias, é chamada conservativa porque ele se conserva fisicamente. Ele se conserva fisicamente, ou seja, ele sofre cisão entre A e B volta a se reunir e ele se integra agora, vai se inserir entre C e D. Ele deixou esta posição e assumiu uma nova posição, conservando-se fisicamente. Por isso, conservativo, diferente da replicativa, onde ele se replica e aquela réplica que se insere num novo ponto. Parece complexo, mas não é. Resumindo, nós podemos ver aqui então. Nós começamos falando de eucariotos, onde nós temos 2 classes, a primeira de retrotransposons, e a segunda, que são os transposons de DNA, né, propriamente dito. A diferença, nós temos um DNA doador que fica na origem, de classe 1, por meio de um RNA intermediário, onde eu tenho um processo de transcrição e transcrição reversa, ocorre a integração do DNA em novo sítio. Os de classe 2, o DNA de origem sai daquele ponto e se integra ao próximo ponto pelo efeito da transposase. Em procariotos, nós temos os 2 tipos. Quando se fala, então, de transposon, nós vimos, por exemplo, o primeiro que era a sequência de inserção, que carrega uma transposase, repetições terminais invertidas. O transposon composto tem 2 sequências de inserção, portanto, 2 transposases, genes para transposases, e outros genes adicionais, aqui no caso, resistência a antibiótico. Qual a diferença entre composto e simples? O composto tem 2 sequências de inserções, e o simples tem apenas repetições invertidas, ou apenas uma sequência de inserção, poderíamos chamar assim, só que além da transposase, ele tem outros genes para outras características, como resistência a antibiótico. E a diferença entre os conservativos ou replicativos é que nós temos o conservativo, que é o exemplo do TN10, em que ele deixa o seu ponto de origem e migra para um novo ponto, conservando-se fisicamente. E o replicativo, o exemplo do TN3, ele produz uma cópia de si mesmo, e esta cópia, essa réplica, se integra num novo sítio-alvo. Certo? Então, aqui, só para ilustrar, a diferença nas pontas, na localização da transposase, se ela é simples ou dupla, que está relacionado a isso aí. Tá certo? Então, isso são, assim, de uma forma bastante ampla, as características, tanto em procariotos como em eucariotos, desses elementos genéticos, né, móveis, que sofrem, então, aí, os processos de transposição dentro de genomas procariotos e eucariotos, e que, obviamente, são importantes recursos biológicos para produzirem mutações importantes. Bom, então encerramos agora a primeira parte dessa aula, e em seguida eu vou falar propriamente de algumas mutações e também até de mecanismos de reparo do DNA.